E aí galera, Little Tom com a cachorra da molesta no barulho da tarde para gravar um vídeo sobre a Wizard número 8. Para aproveitar o hype que andou tendo aí, né, das coisas do Amálgama, e essas últimas edições da Wizard, desde a 6, elas estão falando bastante do assunto, né? Então é interessante a gente abordar, certo? Para quem não me conhece, eu sou o Little Tom, você está no canal Little Tom Nerd, onde eu falo principalmente de quadrinhos, mas não apenas disso. Então, se você quiser ajudar aí o canal, curte, comenta, compartilha, certo? Aquele praxe de sempre, mas sinta-se livre. Se não quiser fazer nada disso, à vontade. Então vamos lá, mais uma Wizard que não tem capa dupla. Ainda continuava ao preço de R$5. E vamos lá que o negócio é bonito desde o índice. Altas nostalgias noventistas. Não me lembro se tem alguma coisa de futuro nessas palavras mágicas, enfim. Começa a falar aqui em detalhes sobre a tal da saga do clone. E, como eu já disse antes, o pessoal da Wizard fez a gente pegar a raiva da saga do clone antes mesmo dela chegar aqui. Aqui falando já sobre as novas histórias do Amálgama, sendo que a gente não tinha visto nem as primeiras. E eu, por pura sorte, eu tenho essa e essa. Depois eu quero falar sobre elas com vocês. Casar do Mark Waid e Adam Kubert, que saiu aqui na Marvel 97, Marvel 98, não tenho certeza. O Hyper Comics, que eu tenho um encadernado e a número 1, né, muito divertido. Esse Titãs aqui desenhado pelo Adam Warren até chegou a sair aqui no Brasil, infelizmente eu não tenho. Naquele tempo eu não apreciava a arte do Adam Warren. Jeff Smith, do Bone. O Mário Barroso, tradutor aí nessa época da Abril Jovem, que bem garotão. Vampirella. Aqui feita por um dos famosos artistas do Conan. Não lembro se é o Boris Vallejo. Hulk, que é desenhado pelo Dale Keown, se não me falha. E aqui McFarlane e aqui Jorge Pérez. Ali, creio que seja John Byrne. Aqui é o motivo da capa, né, da revista. A gente está comemorando 10 anos da publicação de Cavaleiro das Trevas, em 87. Frank Miller fala um pouco aqui sobre as ideias dele, né, sobre os bastidores. Ele tinha umas ideias diferentes, pretendia que o Batman morresse de um jeito lá que não ficaria muito heróico. Ele resolveu mudar depois. McFarlane dizendo que não é porque o personagem é legal que ele precisa ter um título mensal. Especificamente falando da Angela. Falando em Angela e McFarlane, aqui o Greg Capullo, né, o desenhista do Spawn por mais tempo. Um cara que deu uma cara assim pro Spawn durante muitos anos. No momento dessa entrevista ele estava aqui no Brasil. E aqui está uma matéria mostrando os amálgamas. Esse com certeza é o amálgama mais legal de todos, embora a história, como a maioria, se não todos, não seja lá grande coisa. Mas é um visual realmente bem impressionante. Eu lembro que a primeira vez que eu li uma história com Wolverine foi na Homem-Aranha 94. E eu não curti X-Men no período, não tinha nem vontade de conhecer. Já tinha um ou dois amiguinhos da rua que conheciam. Só que, sei lá, não me agradava. Aí eu achei o visual do Wolverine, a máscara dele, para ser mais específico, bem parecido com o Batman. E aí quando eu li a história eu achei ele legal. E creio eu que depois disso eu li minha primeira história de X-Men, desenhada pelo Art Adams. Aí, cara, não teve como eu não gostar mais. Esse aqui é um desenhista brasileiro que estava atuando lá no mercado na época, o Rodolfo Damaggio. Não sei que destino tomou ele hoje em dia. Sei que ele também trabalhou com storyboard e animação. Se aprofundando aqui então no código de ética, os autores dizendo se alguém ainda se importava com isso, ali na metade dos anos 90. Censura no arte. O lance da namorada do Lanterna Verde colocada dentro da geladeira, que o autor queria que aparecesse a cena, né? Só que
O pessoal do código achou que estava muito violento, aí mandaram mudar. Aí quando mudaram para aparecer só um pedaço da perna dela assim, os leitores ficaram pensando que na verdade ela tinha sido desmembrada, ou seja, foi muito pior. E é aqui que o Dan Jurgens fala sobre eles se preocuparem com a árvore e ignorarem a floresta, né? Dando um exemplo da cena do Thor na cama com a Encantor, e que eles não achavam nada demais, sendo que o contexto é que eles tinham dormido juntos. Enfim, um código idiota, né? Esse elenco número 8 aqui, ele é bem legal. Acho que combina. Batman, a Robin, Duas Caras. Esse comissário Gordon aqui tô achando um pouco jovem, mas o cabelo grisalho e o bigodão combina. Esse ia ficar foda. Tim Curry como esse Coringa aí ficaria perfeito. Esse cara aqui realmente tem uma aparência pra super. O líder da gangue mutante, o próprio. Arqueiro Verde também teria ficado massa. Mas é a cara, bicho. É ela. Esse daqui também é idêntico. Esse dava pra fazer. Podiam deixar ele mais gordinho se quisessem. O próprio David Letterman, o próprio Ronald Reagan e a própria doutora Ruth Weisenheimer. Um elenco muito bom. Capullo falando sobre impacto nas páginas. Né, uma das coisas mais diferentes do Capullo para mim na época era justamente o tipo de closes e ângulos que ele dava, né? Aqui, por exemplo, é um charuto, né? O cara tá acendendo o charuto e você vê o Spawn aqui enquadrado pelo charuto e o painel, né? Desenhos dos leitores. Sites do momento. Jota falando sobre Cavaleiro das Trevas. Maurício falando sobre o Tezuka. Quando ele se foi. Questionário sobre Cavaleiro das Trevas, que eu errei uma na época em que eu li a revista, né, do Cavaleiro das Trevas e tinha a Wizard. E agora eu acertei aquela, mas errei outra. Faz muito tempo que eu li pela última vez. Não fechei os 20 pontos. Fiquei sempre no 19. Fanzines, eu tinha curiosidade sobre esse fanzine aqui, esse Space Wars. Esse número 1 saiu pela editora Scala. E eu vi aqui na cidade, mas nunca cheguei a comprar. Um pouco de notícias de Arquivo X. Ilha do Dr. Moreau. Wizard falando de videogame. Marvel Superheroes do Super Nintendo. Que é meio paioso. Mas esse desenho aqui, pelo estilo, creio eu, Cebolinha, que é do Glenn Fabry, né, o capista do Preacher e do Hellblazer. E esse desenho ficou bem legal. Filme dos X-Men, 97, já estava programado. O diretor já era o Bryan Singer. Já tinha algumas coisas adiantadas. Então, só saiu no ano 2000, mas bem antes o pessoal já estava trabalhando nele, né? Aí aqui outras coisas, né? O Aço, que estava saindo antes ainda, né? Em 98 saiu o Aço e o Blade, que eu me lembre. Quem estava cotado para fazer o Homem de Ferro é o Nicolas Cage. Corvo em série de TV, não sei se rolou. Schwarzenegger falando um pouco sobre seu papel como Homem de Gelo e botando o filme do Batman que estava chegando, né, pra cima, como não podia deixar de ser. Depois a gente viu que o filme era uma bomba. Música. Feitiço de Áquila, Highlander, Conan e O Último dos Moicanos. Só filmão. Revistas que saíam ali naquele mês. A Jubileu deixando os X-Men para entrar no Geração X. Capitão América se encerrando para dar lugar a Marvel 97. Godless, uma minissérie brasileira. Chega a saga do clone finalmente. Hulk se encerrando também para entrar na Marvel 97. Esses Norte eu acho que só ficou nesse número aqui com a Tank Girl. Sandman, quase no fim da publicação, acho que tinha entrado num hiato grande. Tipo a Akira, né? E pela mesma Globo. Ufutim, revista brasileira. Wildcats lá em cima, prestes a entrar no primeiro crossover aí da Image no Brasil.
Os 10 mais selvagens. Nossa. Juiz Dredd, Marvel do Sin City, Rorschach, Justiceiro, Dragon, novato aí, né, no Brasil. Wolverine, Obelix, Conan, o Lobo com o caneco de fora e o Rancherox com a Lúbina nos braços. Os 10 melhores quadrinhos daquele mês, segundo a Wizard, né? Os mais votados. Primeiro lugar, Gen 3, segundo Spawn, terceiro Wildcats, quarto X-Men, quinta outra X-Men, sexto Wolverine, só mutante, né? Sétimo Aranha, oitavo Cyberforce, nono Strike Force. Eu acho isso aqui extremamente difícil de acreditar, viu? Acho que era só a Globo querendo botar os 4 títulos delas aqui para fazer a galera comprar. O Strike Force não chegou a fechar nenhum ano de publicação. Que eu me lembro, ele foi fechado lá pelo número... Ou foi pelo... Não, acho que fechou um ano. Ou foi no 9 ou foi no 12 que eles encerraram. Eu sei que ele não fechou as 15, que as outras edições fecharam, né? E o último aqui, Shazam, que era uma publicação nova na época. Melhores escritores... Frank Miller, Neil Gaiman, Alan Moore, Peter David, John Byrne, Chris Claremont, Jeff Lemire, Fabio Nicieza, Cal Kiesel, Chuck Dixon. Melhores artistas: Jim Lee, McFarlane, Deodato, Silvestre, Scott Campbell, Alex Ross, Frank Miller. No Sin City, Frank Miller estava se garantindo. Joe Madureira, Greg Capullo entrou na lista e o Roger Cruz. Um X-Men aqui. Guia de preço da Legião dos Super-Heróis, que eu praticamente nunca li nada da Legião, mas dizem que a Saga das Trevas Eternas é bem legal, então um dia ainda quero ler. Aqui falando um pouquinho sobre os filmes do Star Wars que estavam para entrar de novo no cinema. Eu consegui assistir todos graças a um amigo que era super fã. E se hoje em dia eu gosto de Star Wars é por influência desse cara. Uma bobagem aqui com o mesmo desenhista do calendário. Prévia do próximo mês. E uma entrevistazinha bem rápida, perfil do Sérgio Cariello. Então é isso, minha gente. Também não demorou muito, das 7 para 8. Assim que possível, trarei a 9 para a gente falar a respeito. Eu estou se despedindo, lembrando você, se quiser, curte, comenta e compartilha. E até a próxima. Valeu!